de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Com conversas plurais. Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Com conversas plurais. Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas em conversas plurais. Bom, gente, agora que você já conhece o currículo dessa ícone da educação aqui no Brasil, é claro que a gente tem que falar com ela, Maíra Tangerino. Bom dia, Maíra, que bom, que prazer estar aqui no Conversa de Classe. E agora, né, fazendo o seu papel, mediando aqui a entrevista, porque o Conversa de Classe tem inspirado milhões de professores, tem levado muito conhecimento, né, aberto discussões aí importantíssimas e relevantes, e é um presente para o intervalo de aula. Eu quero agradecer muito esse presente. E já começar com uma pergunta, Maíra. De onde veio a inspiração para Conversa de Classe? Bom, Tati, bom dia, né? Pessoal, bom dia. E não pensem porque eu apresento o programa toda semana que está sendo fácil aqui trocar de lugar, né? É muito diferente, né? A gente trocar de cadeira aí. E eu tenho a honra, né, de ter você, Tati, uma professora, jornalista, a pessoa que, na verdade, começou, né, esse trabalho. Eu posso ter continuado, mas a ideia veio da Tati, né? E é uma história bem curiosa, né, Tati? Porque eu lembro até hoje o dia que você falou assim para mim, Maíra, mas você não quer, né, fazer alguma coisa aqui no intervalo de aula, né? De repente você vir aqui toda semana gravar e comentar, falar de algum assunto. E eu lembro que quando você falou isso a primeira vez, foi engraçado, assim, porque instintivamente eu disse, não, não vou fazer, acho que isso não combina comigo, né? E passaram meses, gente. Não pensa assim que foi. Ela me fez o convite e no dia seguinte eu aceitei. Eu acho que eu enrolei assim uns 6 meses, né, para conseguir responder. E nesses 6 meses aconteceu muita coisa na minha vida, né? E acho que uma delas foi eu retomar um sonho antigo, que era o sonho de fazer jornalismo, né? Poucas pessoas sabem disso, mas quando eu era criança, o sonho nunca foi ser professora, né? Eu falo que a docência, né, o magistério, ele me pegou, mas eu não escolhi, eu fui escolhida mesmo por ele, porque o coração lá da menina, da criança, era assistia jornal, né? O meu pai até achava muito engraçado, assim, porque eu não era uma criança muito de desenho, dessas coisas. Eu assistia jornal, né? O que não é comum, assim, para uma criança fazer. E eu pensava muito nisso, assim, eu cresci com essa vontade. Até minha mãe fala que, por exemplo, quando eu tinha 4 anos, eu já lia, né, que era uma coisa diferente, assim, para as crianças da época. Hoje talvez é mais comum, né, as crianças têm mais estímulo, né, elas têm ambientes leitores mais constituídos, mas na minha época, né, na minha infância, há 40 anos, isso não era
tão comum, né? E ela achava, assim, interessante isso. E também, né, eu fui sempre me identificando com a escrita, né? Escrevia muito, gostava de fazer redação, fugia da matemática, né? Queria fazer a aula de língua portuguesa, e sempre com esse sonho, né? Mas a vida também ela põe para a gente ali situações que depois a gente vai entender, né, que foi bom, porque se eu não tivesse trilhado esse caminho na docência, talvez eu não tivesse chegado também aqui no Conversa de Classe, e aí eu retomei esse sonho, voltei, né, estava terminando o mestrado e decidi começar uma graduação, né, coisas que também não é todo mundo que entende, mas eu falo que a vida também não é linear, né? Então eu gosto de dar esse depoimento porque às vezes tem muitos jovens, né, que assistem o programa, muitos graduandos que assistem o programa. Então, pessoal, a vida não é linear, tá? Às vezes você está ali terminando o mestrado e também a graduação está começando, né? E as coisas vão acontecer sempre da melhor forma. E aí eu entendi que a minha recusa inicial talvez fosse porque eu não queria falar das coisas que eu sei, né? Embora, claro que isso é importante, e isso acaba acontecendo todo o programa, né? Porque tem uma dinâmica ali de comentar um pouquinho a resposta de quem está sendo entrevistado, mas eu entendi que eu estava na minha mão com um espaço que eu poderia levar as pessoas que eu admiro, né? E claro, eu respeito, né, o pessoal que viraliza, né, o pessoal que atinge aí milhões e milhões de usuários, mas eu tinha uma preocupação grande de que essa é uma amostragem muito pequena daquilo que a gente realmente tem na docência, né? A gente tem aí professores e professoras muito incríveis que fazem trabalhos maravilhosos e que eu acho que também deveriam ter esse espaço, né? Eles deveriam ser ouvidos e deveriam ser considerados. E aí nasceu a ideia do Conversa de Classe, né? O formato, e isso também é uma coisa muito interessante, né? Eu nunca soube muito bem como é que seria o formato do programa. E ele foi se fazendo entrevista a entrevista, né? Isso também é uma característica interessante, né? Não é um produto engessado, né? Ou um programa engessado, né? Claro que tem coisas que se repetem episódio a episódio, mas acho que a grande ideia é que cada vez que uma entrevista acontece, a gente consiga trazer uma perspectiva única, subjetiva, e que com certeza deve estar inspirando alguém, né? Então, a ideia é muito mais inspirar de coração para coração do que às vezes inspirar milhões de corações, né? Acho que respondi aí, Tati, como é que foi o começo. Sim, ele tem inspirado muito, né, impactado também as escolas, né, professores que têm dado retorno para nós, né, para toda a equipe também no intervalo de aula. E assim, o Conversa de Classe, como eu disse, é um presente e está presenteando também, né, os professores e todos os especialistas que têm contribuído, né, que estão participando como entrevistados aqui, estão assim também sendo parabenizados agora, Maíra, porque como a discussão tem sido profunda, como tem tirado a gente do lugar, né, ressignificado e feito a gente pensar novas formas de olhar para a educação e de fazer educação. E o Conversa de Classe faz isso. Então, estão de parabéns também os entrevistados que estiveram conosco aqui durante um ano. Olha, um ano de Conversa de Classe. É gratificante demais poder viver esse momento e esse movimento. E eu tenho certeza, Maíra, que deve ter aí algum momento marcante, um retorno marcante, né, em relação aos episódios que já passaram. Tem algum que marcou e que você quer compartilhar com a gente aqui? Olha, Tati, eu não sei se eu teria só um, né, marcante, mas eu ouço, né, das pessoas muitas coisas depois que o episódio acontece, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, se a gente for pensar em termos de impacto, as pessoas às vezes me falam, nossa, essas perguntas me fizeram ver o quanto a prática que eu faço ela é poderosa, né? O quanto a prática que eu estou desenvolvendo ela é boa.
Então isso eu acho que é um retorno, assim, incrível, né, primeiro da gente conseguir valorizar, o trabalho das pessoas. Eu me lembro até de um entrevistado que ele disse uma vez assim, eu já fiz várias entrevistas sobre esse assunto, mas nunca ninguém tinha conseguido colocar realmente na perspectiva que eu acredito, na perspectiva que eu vejo. Então acho que isso é um ganho também, né, a gente ter conseguido afinar, o programa para ele, fazer essa entrega. E aí tem outros ganhos, assim, que são também surpreendentes, né, pessoas que, por exemplo, conseguiram emprego, porque uma pessoa viu a entrevista no Conversa de Classe, e aí convidou essa pessoa para trabalhar, né, então fico muito feliz, né, de saber que a pessoa tem ali, um espaço, né, de vitrine para trazer ali os seus conhecimentos. E eu acho também que essa contribuição, da gente mostrar várias faces, né. A gente conversou um pouquinho aqui antes de começar a entrevista, e às vezes eu convido uma pessoa, ela fala assim: "Ah, mas esse tema você já falou, lá no seu canal", e eu sempre respondo assim para a pessoa: "Mas eu não falei a sua perspectiva", né. Claro que o tema importa, né, não estou dizendo que o tema não importa, mas eu acho que ele é uma camada, de fundo mesmo, né, porque a grande ideia é, se a gente vai falar, por exemplo, de inclusão, cada pessoa tem uma contribuição diferente, de um lugar diferente, né. E hoje, eu já vejo o impacto no Brasil todo, né, eu vejo é uma preocupação que eu tenho, né, eu estou em São Paulo, então às vezes é mais fácil a gente, conseguir pessoas que estão mais próximas, né, e claro que pode ser que a maioria aí do pessoal que aparece é de São Paulo, mas eu já consigo ver, outras regiões, outros lugares do Brasil também sendo, representados, né. E hoje, né, a gente consegue perceber, essas vozes de Brasil mesmo que vão aparecendo ali no programa, né. Então acho que são, em termos de impacto, né, eu acho que esses são os vários impactos. Ainda bem que não tem só um, né, tem vários impactos aí para poder compartilhar. Maravilha. Um ponto legal que você trouxe aqui, Maíra, é falar dessa pluralidade de vozes, né? Fazer com que o público tenha acesso a uma pluralidade de vozes e a uma inteligência coletiva, mesmo tratando, às vezes, né, daquele tema novamente, com outro olhar, com outra voz, né? Com experiências únicas, né, que cada um traz. E isso faz toda a diferença, porque traz para a gente uma abertura de ver aquilo que a gente acha que só tem um jeito de se ver de outras formas, né? Engrandece muito. E a gente aprende muito com conversa de classe. E aí, uma pergunta que surge a partir, então, disso, né, é que você, assim, traz, a educação está em transformação e você sempre traz, assim, temas muito atuais, né? Mas a gente também sabe que as escolas, ela tem os modelos tradicionais, né? E que a gente está aí no movimento entre o tradicional e as inovações, né? Como é que você vê isso, né? Como é que você tem conseguido equilibrar essa tradição e inovação no conversa de classe? E é polêmico, né, esse tema. Olha, Tati, eu tenho pensado muito sobre isso, né, principalmente porque quando a gente recebe, uma pessoa, e ela está falando do trabalho dela, da visão dela de mundo, né, a gente tem que criar esse espaço de escuta e de acolhida e de respeito a essas diferentes, visões, né. E eu percebo que isso acontece entrevista a entrevista, né, a gente você talvez quem assiste o programa vai ver uma entrevista que ela vai ser super para frente, super inovadora, né, aí você tem uma entrevista que, ela, digamos, é mais equilibrada, né, em que, a entrevistada traz essa perspectiva de, equilibrar um pouco, essas visões, e eu acho que a grande ideia, né, como eu ouvi ontem, de um dos entrevistados, ele falava o seguinte, que, nenhuma metodologia nova, né, nenhum jeito novo de olhar a educação vai substituir a experiência de ninguém, né. Eu acho que esse não é, o caminho mesmo para a gente fazer, uma escola melhor. Então, o conversa de classe acho que tem também essa característica, a gente não está trazendo aqui um milagre, uma solução, um negócio que vai resolver, porque gente, isso não existe, né. E é muito legal isso que essa toada ela vai permanecer em todas as pessoas que aparecem aqui, né. Ninguém está oferecendo uma solução que vai ser fantástica a ponto de resolver, todo e qualquer problema da educação. Mas eu acho que é exatamente essa discussão, né, essas vozes diferentes que fazem, o programa melhor.
né? Até porque não adianta a gente defender também um espaço democrático de conversa, de escuta, de liberdade de expressão, e a gente não fazer isso ecoar, né, dentro das práticas que a gente tem. E aí eu estou falando mesmo de duas perspectivas. Eu posso falar aqui da escola e posso falar também do jornalismo, né, que eu acho que são duas áreas distintas, mas em que vários pontos elas se encontram, né. Eu até lembro também de uma entrevistada, uma vez que ela disse o seguinte, o professor, ele forma ali os alunos que estão na sala de aula com ele, na convivência com ele. Os jornalistas, eles formam milhões de pessoas, né? Porque eles trazem opiniões, eles trazem versões, eles trazem ideias aí sobre os fatos, então eu acho que é um pouco juntar, né, esses lados. E não também na ideia de que a gente tem que tomar um lado das coisas, não é isso, né? Mas o que eu posso, né, trazer dessa prática que vai agregar para a minha experiência, né? Essa ideia nova, ela vai agregar também para mim, né? E às vezes pode ser que dentro da minha realidade, dentro do circuito que eu tô, não vai mesmo servir, né? Eu brinco, né? Eu repito uma frase aí que eu ouvi de uma pessoa que eu trabalhei junto, que a gente fala assim, que tecnologia é que nem sapato, né? E eu acho que, de certa forma, a inovação como um todo também é que nem sapato, você vai usar aquilo que te serve, né? E que bom que hoje a gente tem essa oportunidade de poder falar disso, distribuir essas ideias, né? E aí acho que a gente também não pode perder a oportunidade no sentido de distribuir essas ideias esperando que as pessoas se apeguem a elas, não é isso, né? A gente quer trazer camadas de reflexões. Olha, funcionou aqui dentro dessas variáveis, né? Leve, né, para o seu mundo, para o seu dia a dia, porque de repente também pode servir para você. E aí acho que a última parte dessa resposta, né, eu tenho uma entrevistada, mas que ela é uma amiga também, né, primeira amiga, depois entrevistada, que ela me fala assim, meu Deus, você é muito híbrida, né, quando eu olho para você, assim, você tem isso, né, dos nossos tempos, que você mistura em você, né, aquilo que você já não é tão jovem, mas parece muito jovem, né? Você circula por várias áreas, você faz crochê, mas ao mesmo tempo você está ensinando a mexer com inteligência artificial. E ela fala assim, eu acho que você, para mim, é o que significa a modernidade, a contemporaneidade é você. E eu acho que eu quero levar um pouco também disso, né? Isso é muito subjetivo, mas acho que é uma coisa legal para compartilhar também com as pessoas, né? Que a gente não pode ficar apegada, a gente pode ser muitas coisas diferentes e acho que essa é a maravilha da vida, né? Bacana. Aproveitando aqui essa deixa que você deu, falando da Maíra, que é híbrida, né? Que é multiprofissional, tem vários talentos. Como é que é o jornalismo, a educação, que é a pedagogia, né? Todos esses talentos seus também artísticos que você tem, né? E que você movimenta todos eles ao mesmo tempo. Como é que é essa experiência que você tem da Maíra sendo construída nisso, que você se constrói todo dia, Maíra, você não para, né? Você é um movimento total, um furacão, um bom furacão, e inspirando tantas pessoas e levando tudo isso para o conversa de classe, para o intervalo de aula. Tudo isso que te constrói, a gente vê também no conversa de classe, né? Como é que é isso e o que do jornalismo e da pedagogia você traz para o conversa de classe, que você sente assim, o seu íntimo de falar assim, nossa, o jornalismo me ajuda nisso no conversa de classe, a pedagogia nisso, sabe? O meu talento como artista, né, que sou nisso, os impactos de tudo que você é no conversa de classe. Eu acho, Tati, que tem uma coisa que é bonita, né, nisso que você está falando, e que eu acho que é uma busca muito pessoal, né? Eu acho que a gente está vivendo tempos em que a informação ela tem um espaço muito relevante na nossa vida, né? E isso é fato, porque eu lembro, né, que quando eu era adolescente, comecei naquela fase assim de, eu vou prestar vestibular, eu precisava me informar, né? Era uma coisa, por exemplo, que eu tive uma professora de redação que ela era bastante rígida até com isso, né? Ela queria que a gente soubesse o que estava acontecendo no mundo. E o único jeito de fazer isso, gente, era realmente sair de casa no domingo de manhã, comprar o jornal e ler
o jornal da semana, né? Porque não tinha dinheiro para comprar o jornal todos os dias, né? O jornal foi, né, um tipo de informação cara, se você quisesse manter, ter isso todo dia. Tanto que era até considerado chique, né? Quem conseguia assinar o jornal e receber em casa todos os dias. Então, eu tenho essa clareza, assim, do meu pai economizar dinheiro, né, para poder comprar o jornal. Ele também gostava, né, mas era mais para mim. E o quanto isso fez um impacto na minha casa, porque todo mundo pegava um pedacinho do jornal e lia, nem que fosse lá o quadrinho, né, a história em quadrinhos, tinha um irmão lendo, a minha mãe se interessando por isso, né, e hoje a gente tem isso muito fácil, né, muito na palma da mão. Se você acorda literalmente, você já consegue saber o que está acontecendo de forma instantânea no mundo. E eu, gente, né, a pessoa apaixonada por tecnologia, ou talvez que tenha vivido essa dificuldade, acho isso incrível. Porém, eu entendo que a gente precisa ter a curadoria mais forte também na nossa vida, porque não é tudo que vai servir para a gente, né? Às vezes a gente está consumindo ali um monte de coisa que é lixo mesmo, né? E da mesma forma que a gente não come lixo, por que será que a gente às vezes consome informação que é lixo, né? Então, para responder a sua pergunta, eu penso que entender de educação para poder fazer o conversa de classe é um fator essencial, né? Claro que eu acho que jornalistas vários fariam um programa, mas você saber do assunto muda a perspectiva, né? Porque você sabe ali onde você está caminhando. Mas, ao mesmo tempo, também não é qualquer professor que talvez conseguisse fazer, né, o programa, porque exige que você entenda como comunicar isso para as pessoas, né. Eu acho que a grande linha de pensamento que eu quero trazer aqui é que a gente comunicar bem aquilo que a gente quer, para que a informação ela chegue da forma correta lá no canal, que a gente está querendo que ela chegue, é um desafio muito grande dos dias de hoje, né. Tanto que a gente até tem no nosso radar que a intenção não é as milhões de visualizações, né? Às vezes é melhor aquelas 100 visualizações nichadas de pessoas que estão querendo saber e precisam saber daquele assunto, do que milhões que talvez não vão entender, né? E acho que esse também é uma outra regra desse jogo, né? Talvez a informação não precisa chegar o tempo todo para todo mundo de forma massificada, né? A gente está falando de tempos também que a informação ela precisa, né, desse nicho de curadoria para que ela seja válida, para que ela seja relevante para quem precisa, né? Então, acho que essas duas áreas me ajudaram muito nisso, né? Me ajudam, né? Muito nisso, a entender essa dinâmica mesmo de como comunicar melhor. E eu sei que é um desafio de vida para muita gente, né? Acho que a gente fala, né? Até um clichê, né? Que 90% dos problemas que a gente tem é por conta de comunicação, né? Então, eu assumi esse desafio para a vida para comunicar melhor ideias, né, e ideias de pessoas que às vezes não são minhas, né, mas como que eu coloco no formato aí para poder chegar agradável para as outras pessoas. E assumir esse desafio com muita competência, viu? O resultado a gente está vendo aí no retorno, que o público tem dado, que os entrevistados têm trazido para a gente. Maíra, assim, para o futuro, né, fazendo um ano, programa, o que você pensa de novidade, formato, algo aí diferente que você pode dar um spoiler para a gente? Ó, gente, eu vou dar o spoiler total, né? Ainda está na incubadora, né? A gente ainda está amadurecendo um pouco do formato, mas é muito provável aí que em 2025 a gente tenha uma versão nova do Conversa de Classe. A versão que tá, ela vai continuar acontecendo, que é um pedido das pessoas, né? A gente tem recebido muita mensagem, ó, continua, não para com esse trabalho, porque como eu já comecei a ventilar essa coisa de um ano, né? O pessoal fica preocupado, assim, mas vai continuar? Vai continuar tendo programa, tá? A gente quer continuar com ele. Mas a gente quer trazer uma modalidade nova, que a gente, por enquanto, está chamando de conversa de classe sabatina, né? Talvez sejam temporadas mais fixas, né? No sentido que tem um número ali de episódios para o ano, né, para a temporada, e nesse formato eu quero trazer outros educadores para sabatinar educadores, né, e a gente aprofundar um pouco alguns temas que eu vejo que
eles ficaram abertos e eles têm essa capilaridade para poder espalhar mais, né, para a gente poder esmiuçar mais essas ideias, mas também, né, a gente trazer essa coisa do debate, né, eu até vou fazer até uma brincadeira aqui que é muito contextualizada, né, o debate ele acabou sendo muito desvalorizado pela forma que algumas pessoas públicas levaram algumas situações. E eu acho que a gente precisa resgatar essa essência de que debater, né, é um refinamento alto das ideias, né? É um jeito de você refinar um pensamento e você melhorar isso. Então, acho que eu quero muito trazer esse desafio, assim, e uma provocação mesmo, né, para a sociedade, para as escolas, para os educadores, do quanto é saudável a gente poder discutir ideias, né, com outras perspectivas e com provocações também, claro, né, mantendo a ética, o respeito, né, mantendo aí esse elemento essencial que é o que faz a gente como sociedade, que é o que fez, né, a gente evoluir como sociedade mesmo. Bacana. Ó, mudando um pouco aqui, né, a perspectiva, eu vou entrar num tema sobre mulher, porque eu vejo que sempre está presente, né, nas falas, nos temas, o papel da mulher na educação, né, e o quanto a mulher, né, lutou para ocupar espaços aí, né, a gente sabe que não só na educação, mas em todas as outras áreas também, ela tem lutado, né, para ocupar esse espaço, mas a relevância da mulher na educação, né, ali como mãe, né, como é, membro da família que historicamente está ali mais à frente da educação dos filhos, né? Claro que a gente sabe que os pais participam bastante, mas historicamente a gente vê esse processo mais deixado para as mães, né? Ainda hoje, mesmo com toda essa evolução, a gente ainda vê muito isso, né? Quando vai deixar as crianças na escola, a gente vê mais mães que pais ainda, esse acompanhamento. Na área de educação, a gente percebe mais mulheres atuando, né? E, assim, o papel dela é crucial, né? E diferenciado. Como é que você vê esse papel da mulher na educação? E também aqui no intervalo de aula, a participação delas, né? Voltando aqui para o público feminino, a gente tem aqui na instituição Observatório da Mulher, estou aproveitando para fazer essa pergunta para você. Olha, Tati, uma coisa que eu acho que é um valor, né, aqui para o Conversa de Classe, é trazer a perspectiva feminina, né? Pessoal, os homens, né? Não é que a perspectiva de vocês não importa, porque tem muitos homens também aqui que deram entrevista, e óbvio que vai continuar acontecendo. Mas eu acho que historicamente, né, a gente ainda tem, né, e acho que ainda é uma luta que persiste, né, essa visão de que a mulher na educação ela é uma pessoa que ela está relegada ao serviço mais operacional, né? Ela tem que fazer aquilo que é operacional. Acho que a ideia é mostrar exatamente isso que você falou, né, Tati? A mulher fez sim o operacional que foi delegado, relegado a ela, mas hoje essas mulheres elas constroem ideias, elas constroem escolas, né? Elas tocam projetos que são grandiosos. Então, acho que é também mostrar, né, que apesar, né, dessa tentativa aí de deixar a mulher no lar, de escurecer, né, a participação da mulher, escurecer não, de apagar mesmo, né, desse apagamento aí do papel feminino, acho que a grande ideia é mostrar, né, o quanto essas mulheres constroem e a contribuição gigantesca, né, que elas têm. E às vezes, né, isso não vai lá para o que está publicado, mas são depoimentos muito potentes, assim, de mulheres falando, eu não achava que eu tinha voz para dar uma entrevista dessa que eu dei, né? E até para contar um pouquinho para o pessoal de uma mecânica que a gente tem, né, por trás aí do Conversa de Classe, toda vez que termina uma entrevista, eu faço os destaques da fala dessas pessoas e mando para elas, né, para elas aprovarem, para depois isso compor lá os Reels que vão para o Instagram, e a entrevista toda fica disponível no YouTube. E muitas mulheres, quando elas se veem falando, elas falam assim, nossa,
essa sou eu, né? Eu conheço tudo isso, eu falo tudo isso, então também é um jeito da gente trazer empoderamento, né, feminino, e acho que mostrar essas vozes. É claro que a gente mostra os homens também, e tem entrevistas maravilhosas, mas a gente precisa entender que, historicamente, né, os homens sempre ocuparam esse lugar. E agora a gente está falando de um lugar das mulheres, que elas estão aqui, e que elas também podem ocupar esses lugares e ocupam com maestria, né? Outra curiosidade também, alguns episódios do Conversas de Classe, eles foram enviados para alguns países que não permitem, por exemplo, que garotas frequentem a escola, né? Não dá para acessar pelo YouTube nesses países, porque infelizmente também são lugares que a internet é bastante limitada. Mas a pessoa que enviou esses episódios para lá, ela tem uma rede, né, de apoio entre aspas, né, gente, clandestina, né, porque não é oficial aí nesses países, e a grande ideia foi escolher algumas mulheres que deram entrevista para mostrar para essas meninas, né, que elas podem sim, né, que existem lugares, países que as mulheres vêm para frente da câmera, que elas falam aquilo que elas pensam, o trabalho que elas realizam, e isso é reconhecido. Então, isso também é um ganho, né, do Conversa de Classe, a gente conseguir mostrar esses lugares. E fora, né, que, assim, eu falo que, claro, 90% de trabalho, mas tem um 10% aí do o universo me manda aquilo que eu preciso, né? Eu tenho recebido muitas mulheres cientistas e elas têm falado sobre isso também, né? São entrevistas, inclusive, que ainda vão estrear, né? Nesse momento que a gente está gravando, elas ainda não estão no ar, mas provavelmente elas já vão estar no ar quando vocês acessarem essas entrevistas, e elas contam histórias incríveis, assim, Tati, como, por exemplo, uma coisa que eu não sabia, né? Os observatórios de planetas, né? Esses planetários que tem nas universidades, né, nos lugares, por exemplo, antigamente eles não tinham banheiro para mulher, porque mulher não podia entrar lá. Olha que coisa. E antigamente, gente, eu não estou falando de antigamente, assim, há 300 anos, há 200 anos, né? Eu estou falando de coisa que aconteceu há 50 anos, há 60 anos, é história recente nossa, né? Ainda essa situação aí com as mulheres, né? Delas não terem lugar mesmo, né? E eu também me coloco nesse balaio, né? Porque também, às vezes, essa devolutiva, assim, de que legal, né? Você é uma professora, mulher, jornalista fazendo esse trabalho. E aí, quando eu tenho uma devolutiva dessa, eu penso, mas por que eu não seria, né, uma mulher fazendo esse trabalho? Mas eu entendo, né, que a gente ainda está nesse movimento de reconstruir esses papéis, e eu fico muito feliz de poder inspirar, né, outras mulheres a tomar esse lugar, e a coisa, acho que mais me deixa feliz é encorajar mulheres maravilhosas que eu convivo e dizer assim, venham sim para o Conversa de Classe que tem espaço aí para vocês. Que maravilha! Tem espaço, sim, para abrir mais discussões, aprofundar mais as reflexões, e fazer esse trabalho brilhante que a Conversa de Classe tem trazido aqui para o público, para o intervalo de aula. E, Maíra, eu só tenho que dar os parabéns para você por esse programa, por esse presente, e agradecer muito, muito por fazer parte dessa história do seu quadro, porque a partir do momento que você aceitou o convite de estar com a gente ganhou mais uma vez, né, um presente, uma alegria de estar com a Maíra Tangerino, trazendo todo esse talento que você tem e tratando temas tão importantes com tanta sensibilidade, podendo abrir assim um debate realmente profundo com o público, um diálogo, né, de transformação e de ressignificação. Isso é muito grandioso. Só tenho assim a agradecer e que o intervalo de aula, né, fique com esse presente por muitos e muitos anos, e a gente vai construindo novos aí, formatos, enfim, para sempre estar trazendo mais interatividade, inovação para o público. Tati, muito obrigada de você ter aceitado fazer essa entrevista, né? Eu não conseguia pensar em mais ninguém que pudesse fazer esse trabalho com a maestria que você fez. E eu vou encerrar aqui do jeito que a gente sempre encerra os programas, né? Pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.
Que maravilha. A gente se vê no próximo Conversa de Classe. Gratidão.